Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus, vamos ficar de pé. O evangelista Adão Leite, em seguida estaremos orando, juntamente com o presbítero Marcos. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos ler, meus irmãos, no Salmo número 119, Salmo 119, do 97 ao 105. Amém? Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimentos. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, aqui estamos uma vez mais, Senhor, na tua casa. Senhor Jesus, para aprender mais de Ti, da Tua palavra santa, Senhor. Senhor Jesus, usa, Senhor, o pregador desta noite, o servo do Senhor que vai trazer o ensino da Sua palavra aos nossos corações. Senhor, aqui estamos para aprender mais de Ti, Senhor. Abençoa de uma forma especial a cada um dos que aqui estão, Senhor Jesus, que aqui vieram para aprender mais de Ti. Senhor Jesus, abençoa também aqueles que não puderam vir. Que o Senhor abençoe cada um em nome de Jesus Cristo. Pedimos te agradecer em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Queremos retornar toda a direção ao nosso pastor presidente. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos. Podeis assentar. Cumprimentar a amada igreja na paz do Senhor, irmãos. Vai bem com os irmãos? Que bom, estamos alegres também nesta noite, culto da família, onde juntos nós estamos para aprender na palavra de Deus. Pedimos que Deus venha nos abençoar. Quero com amor e alegria agradecer a todos os irmãos, especialmente ao pastor Limar, junto ao pastor Dito, nas nossas ausências, sempre está aí assumindo a responsabilidade, a mocidade, culto abençoado, né, de domingo. Tenho certeza que Deus fez a obra maravilhosa. Nós chegamos já um pouco mais tarde e não demos conta de vir ao culto. Mas graças a Deus que estamos aí juntos. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 a seguir. Vamos ler até o versículo 10, né? 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 10. Nós vamos continuar falando sobre o culto da sã doutrina, né? É um culto da família, culto de ensinamento da palavra de Deus, né? E enquanto os irmãos encontram, 1 Timóteo 1, do versículo 1 a 10, salmista Davi, ele diz no Salmo 119, bem perto de onde o irmão Adão leu, versículo 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Então a palavra de Deus é sempre luz para nossas vidas espiritual. Amém, irmãos? Vamos então para a leitura da palavra. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo os mandamentos de Deus, nosso Salvador, do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertir alguns que não ensinasse outra doutrina, nem se dê a fábulas ou genealogia intermináveis, porque mais
mais prudente, questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor, né? E de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, de que, desviando-se alguns, se entregar às vãs contendas, querendo ser mestre da lei, e não entendendo nem o que dize, nem o que afirma. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas, observa aí, para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e madricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homem e para os mentirosos, para os injúrios, para os que foram contradizente à sã doutrina. Amém? Então, mais assento que Deus... Ou melhor, vamos orar então para os pedidos de oração, né? Pastor Joaquim, fazendo essa oração para este pedido. Meu Deus, meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos, meu Deus, mais uma vez na Tua presença em oração, e peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, alcança os Teus filhos, Pai, dos quais foi citado os nomes aqui, Pai, que está passando por um momento difícil na sua vida, passando, Pai, por momentos de enfermidade. Eu peço, Senhor, meu Deus, estenda as Tuas mãos curadoras, as Tuas mãos santas, alcança os Teus filhos, Pai, curando, Pai, desse mal, dando alívio, Pai, aos Teus servos. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe, que nossas orações serão atendidas no nome do Filho amado Jesus Cristo. Meus amados irmãos, falarmos de doutrina da palavra de Deus é algo importante para a nossa vida espiritual. Nós vimos aqui Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo os mandamentos de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa. Quando nós observamos nesse texto, teologicamente, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo confirma que ele não é um apóstolo feito por mãos de homens, ou que seja apresentado por homem, mas direcionado da parte de Deus. Paulo, quando estava indo a Damasco, ele cai por terra quando teve uma visão da presença de Deus, e daquele momento em diante, Paulo considera que Deus deu a ele um ministério. Só que o ministério não nasce da noite para um dia. Paulo passou mais de 15 anos para poder alcançar a posição de missionário e evangelizador. Mas a partir daquele momento ele considerou que ele foi uma pessoa escolhida por Deus e não da parte de homem algum. Aí ele disse, o nosso Salvador. E aí ele vem agora expressar qual é a sua função perante o Senhor Jesus Cristo. Ele diz, e do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa. Por quê, irmão? Porque Paulo foi escolhido para ser o discipulador da igreja. Aquele que trazia a sã doutrina, aquele que trazia o conceito de ensinamento da palavra de Deus para o nosso coração. Por isso ele coloca aqui, e do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa. Porque se nós precisássemos hoje de um histórico para doutrinarmos, para falar de doutrina, nós não iríamos encontrar tão fácil como nós encontramos nas epístolas paulinas, nos livros do apóstolo Paulo. Então Paulo, um verdadeiro discipulador, aquele que doutrina, aquele que ensina a igreja de Jesus. Por isso ele diz que Jesus Cristo é a esperança nossa. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, de nosso Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora ele mostra a função de Timóteo, né? Ele traz aqui, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Ele disse, eu estou agradecendo a Deus pela sua vida, da parte de Deus, né? E de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, porque você será o escritor das palavras que eu vou pedir a você. As cartas, que muitas das vezes eu tenho dificuldade
Timóteo ajuda Paulo na auxiliação temática das Escritas, das Sagradas Escrituras, assim como as doutrinas que nós vamos narrar aqui para frente. Ele diz, querendo ser mestre da lei e não entendendo nem sequer o que diz, nem o que afirma. Paulo diz, estamos vivendo em meio tempo onde temos pessoas que querem ser mestre da lei, quer conhecer a palavra, quer conhecer a Bíblia, mas nem sequer sabe o que é que eles estão pregando ou estão estudando. Então nós precisamos ter cuidado disso aqui. Paulo vem a devestir a igreja com respeito à doutrina, ao ensinamento da palavra de Deus. Há muitas fábulas enganosas, pessoas que têm conceitos humanos, que acham que deve pregar humanamente e não uma palavra espiritualmente. Nós temos que passar para a igreja algo espiritual, algo da parte de Deus. E é por isso que Paulo vem aqui dando uma correção, dizendo, olha, não adianta você entender da lei, não adianta você compreender de lei, porque a lei, o benefício dela é só mostrar o pecado. A lei não pode fazer mais nada a não ser mostrar o pecado. Mas a graça do Senhor Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados. E é por isso que ele traz aqui esta afirmação. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo. Não. A lei não foi feita para o justo. Justo não precisa de lei. É isso, irmão? Justo não precisa de lei. É importante, quando nós analisamos isso aqui, pastor Elimar, uma coisa que eu creio que o senhor vê ela quase todo dia, a pessoa que não precisa temer o policial, ele não tem culpa nenhuma, não é verdade? Ele passa perto da viatura, ele cumprimenta os policiais, né? Ele vai à delegacia, ele não tem medo, mas a pessoa que tem aí uma dívida com a lei, ele procura fugir, não é isso? Então a lei, irmão, é para aqueles que têm problema com ela, não é isso? Nós não, nós somos aqueles que servimos o Senhor de acordo com a lei. Então é importante nós entendermos isso aqui, né? Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas, olha aí, para os injustos, obstinado. Pessoas que não aceitam a correção, pessoa que não aceita a disciplina, pessoa que não aceita a ser moralizado, pessoa que ama fazer escândalo, pessoas que andam a fazer bagunça, desordem, né? Então Paulo diz que a lei é para esse tipo de pessoas, né? Obstinado, para os ímpios e pecadores, né? Ímpio é aquela pessoa que peca, pede perdão e volta ao mesmo pecado. Impiamente ele está sabendo que é errado, sabendo que não pode fazer e ele faz. Exemplo, roubar, matar, destruir, prostituir, tudo isso é coisa do ímpio. A Bíblia diz que o ímpio, ele pratica, a lei corrige, a lei prende, a lei leva o castigo, e quando ele solta, ele volta novamente a praticar, pois ele é ímpio, quer dizer, é sua impenitência, o seu desejo humano é de praticar esse ato pecaminoso. E nós precisamos ter cuidado, irmão, com esta questão, porque toda impiedade leva à prática do pecado, né? Toda impiedade leva o cristão à prática do pecado. Terceiro, para os profanos irreligiosos, pessoa que gosta de escandalizar a igreja. Sabia que temos muitas pessoas dentro da igreja assim? Está com o pé dentro da igreja, mas escandaliza a igreja, escandaliza o trabalho da senhora, o trabalho de jovem, o trabalho dos irmãos, a sua própria família, a sua própria igreja, né? Irreligiosos. Pessoa que não tem respeito nem pela religião dele, nem pela igreja que ele serve, nem pelo ministério que ele serve. Pessoas que não têm disciplina, está dentro da igreja, mas está fazendo tudo que o mundo oferece. Ele não aceita a correção. Ele usa um provérbio dizer, eu tenho dois ouvidos, né? É para entrar de um lado e sair do outro. Enquanto a palavra é para ser gravada no coração. A palavra é para ser pregada ao nosso coração, é para permanecer dentro do coração e ser praticada pelo nosso corpo. Então nós temos vivido isto aí. Pessoas religiosos, profanos, que vê a palavra de Deus e vai torcendo a palavra de Deus, vai levando a palavra de Deus para uma forma mentirosa. Há quantas pessoas que estão torcendo a palavra de Deus, criando religiões fantasiosas, religiões cheias de mentira, cheias de engano, cheias de fantasia. É preciso que a igreja do Senhor sirva a Deus com honestidade, defenda os seus direitos da igreja, defenda o seu ministério, defenda.
a sua religião. A palavra religião quer dizer religação do homem com Deus. Defende a sua religação com Deus. Eu sou religado com Deus através da Assembleia de Deus, aonde eu sirvo ali na igreja onde o pastor Valmir está dirigindo, como pastor daquele campo. A minha religião é lá. Eu sirvo a Deus ali, eu defendo a Deus ali. Lá estão meus irmãos, as minhas irmãs, lá estão nossos jovens, nossos adolescentes, as nossas crianças. Lá está a igreja onde eu jejum, eu oro, é lá onde eu falo com Deus, Deus fala comigo. É lá a minha igreja. Pessoa que defende a sua igreja, pessoa que moraliza a sua igreja, que anda decentemente, comportamento cristão, nas vestes, no trato, na conduta, pessoas que praticam religiosidade. Religião quer dizer é um caminho contínuo. Religião é uma pessoa que tem um caminho certo, sem variação, sem profanar, sem deixar rastro para crítica. Mas esse homem era pastor, esse homem era crente, esse homem era evangélico e deixou isto. Então isto é falta de religiosidade, falta de religação com Deus, de temor. Estamos vivendo pessoas assim, pessoas que não têm temor. É isto. Eu estava vendo uma manchete hoje no jornal, quando a mídia está criticando o Rio de Janeiro, que some, pastor, ao ano, uma cidade como Anápolis, uma cidade do tamanho de Anápolis, são desaparecidos do Rio de Janeiro ao ano. São as pessoas que morrem, do tamanho de Anápolis. Uma cidade de Anápolis, todo ano ela é exterminada no Rio de Janeiro. Sabe o que é isso? Falta de Deus, falta de religião, falta de Deus no coração, falta de sinceridade, pessoas que praticam a verdade, que andam na verdade, que vivem a verdade. Irmãos, uma coisa que eu fico observando hoje, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Até mesmo nós cristãos, estamos vivendo uma vida de 70% de mentira e deixando 30% de verdade. Dá uma observada no que você fala durante o dia, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu patrão, com a sua compra, com a sua venda. Dá uma analisada. Nós não queremos ser filho do diabo, porque o pai da mentira é o diabo. Nós não queremos ser filho, mas tem uma raiz de amargura que nos obriga sempre a estar falando palavras que nós não queríamos, palavras mentirosas, palavras facciosas, palavras que às vezes metade verdade, metade mentirosas, facciosas. E às vezes nós queremos dizer, não, eu sou verdadeiro. E daí a pouco a gente é surpreendido. Há pessoas que se dizem tão cristão, tão verdadeiro cristão, mas quando você chega, irmão Paulo, lá no tesouro da igreja, ele não é dizimista. Em parte ele é cristão, em parte ele é mentiroso. Ele não está vivendo uma sinceridade. A pessoa que se diz tão cristão, eu pratico a igreja, eu vou na igreja todo dia, mas não pode ver uma mesa de cerveja, que ele senta lá e faz parte dela, vai beber, vai fazer escândalo. Então, em alguma maneira, nós somos falhos. Há uma falha em nós, que é preciso todos os dias nós dobrar o joelho e dizer, Senhor, perdoa-me, porque eu sou pecador. Eu tenho pecado continuamente. Tira essas palavras erradas da minha boca. Tira da minha conduta, Senhor, os caminhos que me levam ao erro. Nós não somos totalmente, às vezes, irmão, tão fortes para aguentar os vendavais das lutas. Basta a esposa ficar nervosa com o marido e começa a xingar, a blasfemar. Basta o marido ficar nervoso com a esposa ou o filho, já começa a falar palavrão. Falamos muitas mentiras e pedimos muito pouco perdão a Deus. É preciso que nós tenhamos cuidado com isto, Nós vimos aqui parecidas, madricidas, pessoa que não respeita o pai, não respeita a mãe, homicida, mata sem temor. É o que nós falamos do caso das grandes capitais. Estamos vivendo, irmão, no Brasil, nenhum lugar no mundo, se vocês não estão informados, informa isso, nenhum lugar no mundo, nenhuma guerra no mundo, mata mais gente por dia do que o Brasil, irmão. Nenhum lugar no mundo mata mais gente que o Brasil. Nenhuma guerra no mundo mata mais gente do que o Brasil. E às vezes a gente fica observando, por que isso, meus irmãos? As pessoas não estão respeitando nem os seus próprios pais. Há filho que desacata o pai, xinga, briga, chama para a luta, para o tapa, não é isso, irmão? Há pai que também não respeita os filhos, as filhas, Não respeita, nós excluímos um agora na convenção.
que ele estrupou as 3 filhas dentro de casa. O pai estrupou as 3 filhas. Pastor, irmão. Eu não sei se os irmãos ainda estavam lá. Vê ler isso aqui na ata, irmão. Dói o coração da gente. Excluído por estrupo da própria família. Sabe o que é isso, irmão? Falta de Deus. Falta de Deus. Às vezes somos religiosos, mas não temos o verdadeiro Deus que produz o temor no nosso coração. Temos uma religião, mas não temos Deus. A mentira, o engano, coragem de matar espiritualmente. Fala do irmão até ele morrer espiritualmente. Fala da irmã até ela morrer espiritualmente. Tudo isso nós estamos vivendo. E é preciso que nós entendamos, amados irmãos, que Deus não ama os devastos. Pessoa que está devastando a igreja. Pessoa que está dentro da igreja com pele de ovelha, pastor, para prejudicar a sua própria igreja. Pastor Dito, pessoas que têm coragem de levantar e falar do irmão, da irmã da sua própria igreja. Devastos. Está cheio dessa pessoa na igreja, devastando o ministério, criticando os trabalhos. Ele não tem uma parcela de contribuição, ele não tem uma parcela de oração, de jejum, mas ele sabe matar os crentes, ele sabe fornicar os crentes com palavras difíceis, devastos. Cuidado com essas pessoas, irmãos, que andam por aí devastando, trazendo uma má fama da sua igreja. É tipo o marido que fala mal da esposa, né, irmão? Devasta. Ele devasta a sua casa, a sua moral. A mulher que fala do seu marido para a vizinha, para outro, que escandaliza a sua própria casa. O pai que não respeita o filho, fala mal do filho. O filho que não respeita o pai, são devastos. Línguas más, cheio de comichão. Fica caçando picuinha, fica atrás das portas, não dizer, né, irmão? Eu estava sentado ali, escutei o irmão falar isso da irmã, escutei eu falando do irmão, e ele já sai por aí propagando a sua devastação, vai levando adiante, criticando, zombando. Não preocupa que alguém está morrendo por isso, alguém ficou triste, alguém ficou com vergonha de vir na igreja, alguém ficou maltratado, porque me falaram mal de mim, eu não devia, eu não fiz isso. Nós temos que ter muito cuidado com isso, irmão. Pois nós somos irmãos em Cristo Jesus. Participamos do mesmo sangue, do mesmo corpo, para zelar um do outro. Religião é o contrário, irmão. Religião é amor. Religião, irmão, é servir um ao outro, é respeitar um ao outro, é honrar um ao outro. Não é apenas ter um título, uma carteirinha no bolso. Isso não faz diferença para Deus, não, irmão. Não faz diferença. Deus quer pessoas que são sinceros, que amam de verdade, que respeitam de verdade uns aos outros. Então nós temos que ter cuidado com esses devastos por aí, né? Roubadores de homem. Estamos vivendo uma época de pessoa que faz qualquer coisa para ultrapassar, para tirar os bens que o outro tem, né? Aproveitando as ocasiões, como se fosse uma ovelha ferida, machucada. Irmão, eu só tenho uma bicicleta ali, mas a minha esposa precisa de um remédio, né? Me compra a bicicleta, dá nem R$100 na bicicleta, não, eu só dou 50. Roubadores de homem, rouba na necessidade, aproveita a fraqueza do irmão ou da irmã, irmão, pessoa que aproveita a viúva, né? Ah, você está precisando de um homem aí, que tal nós dar uma saída? Roubador de sentimento, seu marido não está aí, que tal nós dar umas voltas? Ou seu esposo não está aí, a sua esposa não está. Roubadores de homem, de sentimento, da moralidade, do respeito. Estamos vivendo esta época. Pessoas que gostam de aproveitar ocasiões para cometer o deslizo pecaminoso. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. A dia desse aqui chegou para mim um obreiro. Ele disse, pastor, 3 horas da manhã, eu descobri um outro obreiro ligando para minha esposa. 3 horas da manhã, ligando para minha esposa. Eu acordei com ela falando no telefone. E ele falou barbaridade.
Seu marido está dormindo. Tudo que ele sabe fazer é dormir. Sabe, irmãos, pessoa que a gente às vezes considera como bom elemento na igreja, como bom crente na obra do Senhor, mas que às vezes você não podia nem colocar ele dentro da sua casa. Você está correndo um sério risco. Sério risco. Se diz amigo da sua casa, amigo da sua família, amigo dos seus filhos, das suas filhas, mas estão com má intenção a roubar a sua casa, roubar a sua dignidade, roubar os seus direitos. Tome cuidado com essas pessoas. Tome cuidado. Eu disse, irmão, fica na escuta. Não apaga não, irmão. Deixa gravada essa mensagem aí para mim. Eu quero mostrar para toda a igreja quem é essa pessoa. Vou passar a púlpito da igreja o nome dessa pessoa aqui, deixar toda a igreja escutar. Quem é ele? Que são lobos, que às vezes verte de pele. Usa o WhatsApp, né, irmão? Facebook, por aí. Para poder estar enviando. O celularzinho bom, que faz tudo às ocultas. Tome cuidado, igreja. Você pode ser surpreendido uma hora, viu? De eu ter que estar apresentando a sua voz aqui, o que é que você anda falando, né? Aí, a escalada da noite, as irmãs que trabalham, as irmãs às vezes que estão aí lutando para dar um bom exemplo à sua família, e você vem aproveitando a fraqueza das pessoas. Tome cuidado. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenha vida, e vida com abundância. Amém? Vamos para Mateus capítulo 7, versículo 28. A doutrina do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas acham que Jesus não tinha doutrina. Muitas pessoas acham que Jesus não pregava, né? Aqui nós vimos os irmãos confirmando que Jesus pregava a sua doutrina. Vamos ver? Mateus 7, 28. Vocês observaram, irmão? Não foi no começo, pastor Clarismar, que a multidão admirou. Não foi no meio que a multidão admirou. Concluindo Jesus, concluindo Jesus este sermão, o povo admirou da maneira que ele ensinou. Ele não apontou o dedo para ninguém, ele não machucou ninguém, mas ele ensinou a igreja. Concluindo Jesus, olha aí, esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Quando ele concluiu, os irmãos saíram dizendo um para o outro, pastor Lima, mas que doutrina é esta, rapaz? O mestre hoje trouxe uma palavra que falou aos nossos corações. A palavra ele tocou nos nossos corações. Palavras de doutrina que tocam o coração, que fala ao coração, que mexe ao coração. Vamos confirmar uma vez mais ainda, Mateus 22, o verso 33. Agora olha, que não era pouquinha gente, irmão, que ouvia a doutrina não, era muitos. Mateus 22, 33. Observe, irmão. Alguma tradução disse, há multidões, ouvindo isto, ficaram maravilhados da sua doutrina. Não era pouquinha gente, não. Era uma multidão. Era muito, Turbas quer dizer multidões. As pessoas que estavam ali eram uma multidões de pessoas. Quando eles ouviram o ensinamento do Senhor, ficaram admirados. Nós precisamos desse ensinamento na nossa família. Nós precisamos dessa doutrina na nossa casa. Aquele pai que senta com seu filho e com amor e com carinho ele ensina a ele, meu filho, não pode usar droga, não pode prostituir, não pode matar, não pode roubar, porque o Deus que nós servimos, ele vê todas as coisas e ele condena essa prática. É um dinheiro fácil, mas que leva a pessoa ao inferno, à cadeia, contradiz as leis de nosso país. Então, por causa disto, nós não podemos fazer. É doutrina. O
Quando o pai está ensinando um filho, ele está doutrinando, ele está despertando o seu filho para aquilo que ele não pode. E a igreja está ganhando com isso, porque esta pessoa passa a ter temor de Deus, passa a ter respeito de Deus, e ele passa a servir a Deus. Quantas vezes a minha mãe e meu pai assentaram conosco na beirada do banco e diz: agora vem aqui, eu vou explicar alguma coisa a vocês. Sabe por quê? Que na nossa época não podia, hoje a gente nem fala isso. Sabe por que você não pode usar bolita, meu filho? Porque Deus não agrada, Deus não gosta disso. Isso aí não é coisa para você fazer. Sabe por que eu não aceito você andar com estilingue no pescoço, meu filho? Porque mata os passarinhos, são a criação de Deus. A Bíblia diz: não matarás. Então por isso, então os pais tinham interesse de ensinar os filhos. Hoje o pai não tira tempo para ensinar o seu filho. O filho cresce na rebelião do colégio, fazendo coisas erradas que aprendeu com os amigos errados, mas o pai não doutrina os seus filhos. É preciso, amada igreja, que nós doutrinamos, né? A multidão ouvia isso e ficaram maravilhados da doutrina que o Senhor Jesus aplicava. Às vezes, irmão, nós admiramos da cura, não é isso? Da multiplicação do pão, irmã Aparecida. A gente fica admirado. Mas da doutrina de Jesus, obreiro, nós até admirado da doutrina? Jesus diz: qualquer que matar é réu do juízo e está sujeito ao fogo do inferno. É muito mais pesado. Se você começar a ver lá do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 15, é as doutrinas do Senhor. Eu, porém, vos digo. Aí ele começa a ensinar as doutrinas. É muito mais pesada do que a do Antigo Testamento. A doutrina dele era muito mais forte do que nós ensinamos hoje. E muita gente só sabe dizer: Jesus é amor. Jesus é amor. Não, irmão. Jesus é doutrina, Jesus é disciplina, Jesus é cura, libertação, mas ele ensina também, ele ensinava o povo, assim como nós também estamos ensinando a igreja do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Lucas 4, verso 32, vamos lá. Ainda Jesus. 4, verso 32. Agora observe isso aqui, irmão. Hoje a gente não pode nem estar falando meio forte, irmão, dentro da igreja, que os irmãos já rompeu o cabelo, né? Já fica nervoso, diz: pastor não manda na minha casa, pastor não manda na minha família. Mas olha o que está dizendo. A sua palavra era com autoridade. Com autoridade. Não era uma palavrinha mansa não, irmão. A doutrina dele tinha peso de responsabilidade. Aqui eu não aceito fazer assim. Aqui não pode fazer isso. Aqui na igreja nossa não faz desse jeito. Palavra com autoridade. Às vezes a gente vai ensinar a igreja, os irmãos falam: pastor, está me atendendo demais na minha vida. Eu visto do meu jeito, eu pinto do meu jeito, eu faço do meu jeito, eu sou desse jeito e ninguém manda em mim. Mas com Jesus era diferente, ele tinha autoridade. Ensinava. Se você quiser servir a Deus assim, você está sendo muito bem-vindo. Se você não quiser, não venha sujar o rebanho do Senhor. Não venha trazer as suas modas estranhas para dentro da igreja. Não venha trazer as suas pinturas de Jezabel para dentro da igreja. Porque era assim que Jesus ensinava. Aí quem que aprende com eles? Vamos ver quem que aprendeu com eles? Atos capítulo 2, versículo 44. Vamos ver quem que aprenderam com Jesus e passa agora a dar o mesmo peso de responsabilidade. Quem encontrou, lê para nós. 2 e 44, 42. Atos 2, 42. Observe bem, irmãos. Primeiro, doutrina era de quem aqui, irmãos? Agora os apóstolos aprenderam com Jesus. Ele sabia que tinha que disciplinar a igreja. Ele sabia que tinha que doutrinar a igreja. Então, em primeiro lugar, a doutrina agora era dos apóstolos. Eles tinham aprendido. E eles passavam agora a ensinar a igreja com respeito à doutrina. Primeiro, a comunhão. Na hora de partir o pão. Ele está falando de quando o pai senta com seus filhos na mesa para almoçar ou para o jantar. Comunhão. Espera um pelo outro. Ele está dizendo: tem o mesmo direito na mesa. Tem o mesmo direito na mesa, o mesmo acordo na mesa. Ninguém precisa defraudar ninguém. Ninguém precisa prejudicar a ninguém.
Muitas das vezes, meus irmãos, nós somos muito apavorados, queremos fazer as coisas de Deus de qualquer maneira, sem esperar, né? De qualquer jeito, sem esperar. Esperei com paciência no Senhor, e Ele dá ouvido às nossas orações. Então nós temos que ter comunhão. Depois, na oração. Olhe para cá, irmãos. Uma coisa que muitas das vezes nós não estamos vendo isso acontecer, é o pai chamar os filhos para ensinar a orar. É isso, irmão? Ensinar a orar. Muitos não ensinam os seus filhos a orar. O filho sabe rezar porque a professora ensina lá no colégio. Rezar o Pai Nosso. Né? Mas nós nunca chegamos no nosso filho, meu filho, vamos orar assim com o papai. Né? Pai Nosso que está no céu. Depois de orar o Pai Nosso, abençoa o papai, abençoa a mamãe, abençoa a nossa família, né? Incluindo a igreja, que é a minha família. Os filhos precisam saber que a igreja são família. Ele tem que saber que ele pertence à família da igreja. Nós somos família. A igreja tem que colocar isso na mente. Eu não chamo a irmã Raquel de irmã à toa, não. É porque ela é minha irmã. Eu não chamo o irmão Adão à toa de irmão, não. Ele é meu irmão. É família, é respeito. É sinceridade. O meu filho precisa chegar no outro menino e chegar para o Senhor, meu irmãozinho. É irmão, é respeito. Os apóstolos ensinavam isto. Ter respeito um pelo outro. Respeitar os crentes, honrar. Mas o nosso irmão hoje cantou bonito lá na igreja hoje, hein? Que benção. Aí o outro diz, mas ele errou 2 vezes, mas ele cantou bonito, é o meu irmão. Eu tenho que defender ele para amanhã ele melhorar. Eu tenho que aplaudir ele para ele melhorar. Aí eu vou convidar um cantor de fora, porque o nosso cantor aqui é péssimo. Não, irmão. Convido de fora, porque é bom ouvir alguém de fora. Mas os nossos também são maravilhosos. Canta bem. Os nossos obreiros pega bem, fala bem. São homens de Deus abençoados. Mas ouvir um de fora também é gostoso, é maravilhoso. É novidade para a igreja. Está entendendo, amados? Às vezes nós precisamos entender o que é a doutrina dos apóstolos. Apostolar é nós colocar todos debaixo do mesmo teto, ter a mesma comunhão. É isso, irmão? Porque não adianta eu querer ser apóstolo se a minha casa não tem disciplina, se a minha família não tem disciplina. Como eu vou ser um apóstolo? Se você for para o original desta palavra, apóstolo vai dizer assim, aquele que abre a porta para o reino de Deus. É o original da palavra portuguesa. O apostolado é aquele que discipula, aquele que ensina. Mas a verdade, a origem da palavra é aquele que abre a porta do reino de Deus. Por que nós usamos a palavra apóstolo Pedro? Porque tem a chave. Aquele que abre. Deus, quando entrega o apostolado na igreja, Ele está dizendo, você pode agregar, você pode somar, mas você também pode excluir. Você é apóstolo, você pode excluir. Assim como você pode colocar em comunhão, você também pode excluir. Você está com a caneta na mão, você é apóstolo. Você é a porta para que as pessoas passem por você. Jesus chega e diz, eu sou a porta das ovelhas. Elas têm que passar por mim, eu conheço as minhas ovelhas. Se alguma delas tiver uma deficiência, eu vou entendê-lo. Precisamos ser apóstolos na nossa casa. Os nossos filhos não podem passar errando desapercebido, para que amanhã ele torne uma verga que não dobre, mas quebra. Nós temos que ter cuidado. A família de Jacó, ele mandou que os filhos fossem lá e buscassem quantas varas, irmão? 11? 12 varas, não é isto? 12 varas. Ele tira uma vara e chama um dos filhos mais novos. Eu acredito que era Benjamim. Ele diz, meu filho, quebra essa vara. Com facilidade ele quebrou aquela vara. Aí ele manda agora pegar um moio de 11 varas, entrega o filho mais velho e diz, agora você tenta quebrar. Ele pelejou de todas as formas e não quebrou a vara. Ele disse, isso aqui representa vocês. Enquanto vocês estiverem unidos assim, ninguém pode nos vencer. Mas se um de vocês dispersar, vai ser quebrado facilmente. Isso representa a igreja, pastor Limar. Enquanto a igreja estiver unida, trabalhando no mesmo amor, no mesmo propósito, para ganhar almas para o reino de Deus, com sentimento nas almas, sem querer aparecer, sem querer dizer que eu sou melhor do que o A, melhor do que o B, o meu trabalho é melhor do que o seu, minha obra é melhor do que a sua. Não, a obra que nós fazemos aqui é para Deus.
A obra que fazemos aqui em favor das almas, encontrar a porta do céu. Somos apóstolos para mostrar a porta do céu. Não trabalhamos ao contrário disto. Trabalhamos para que a igreja entenda que o nosso ministério não é implicar ali a missionária, não é implicar aqui a mulher do pastor Pedro, não. O nosso ministério é dizer, irmã, me ajuda a levar as almas. O nosso ministério é somar um com o outro. Dizer, eu amo vocês, e junto nós amamos a palavra de Deus, e junto nós amamos as pessoas que aceitam Jesus. É isso o ministério do apostolado. Não é individualizar o trabalho. Ah, o meu trabalho está indo muito bem. O meu grupo está indo muito bem. Não, irmão. Não existe isso. Hoje nós estamos aqui no nosso culto, amanhã nós vamos estar no culto das irmãs, depois no culto dos jovens, depois no culto dos varões, porque nós somos um em Cristo Jesus. Eu fui parabenizado pelo pastor Oídes, por causa do nosso grito de guerra, né? Ele mandou repetir. Ele disse, repete aí, não foi? Repete aí, como é que é? Repete. Eu disse, em Cristo somos um. Ele falou para mim, isso aí valeu. Isso aí é uma mensagem. Todo mundo fala uma palavra, mas quando ele ouviu em Cristo somos um, ele diz, repete de novo, porque isso aí é uma mensagem. Por quê, irmão? Porque nós temos que viver isto. Não vamos individualizar, não. Vamos somar. Ah, eu vou lá na oração, porque Manilda, quando é meu culto na quarta-feira, ela vai. Quando é o culto de jovem, eles vêm. Quando é o culto da senhora, eles vêm. E cada culto nós estamos juntos. Sem individualizar os trabalhos. Senão daqui um pouquinho, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, e ninguém é mais de Cristo. Aí os cultos ficam querendo apresentar volume e esquece de apresentar a Deus. Os cultos ficam querendo apresentar pessoas, achando que é eles que estão na frente da obra. Aí se torna um verdadeiro jumento, né, irmão? Um verdadeiro jumento. Apesar que nós vimos uma mensagem do jumento, eu não sei se o senhor estava lá, estava? A hora da mensagem do jumento, que mensagem maravilhosa, né? Mensagem maravilhosa. A gente pensa que jumento não tem sentido, irmão. Uma hora que nós estiver aí, eu sempre uso dizer uma coisa, a gente ouve essas coisinhas aí, né, irmão? E tenta, assim, fazer uma participação nessas mensagens, né? Como diz o pastor Oísio, a gente melhora um pouquinho essa mensagem e fica boa para pregar lá na igreja da gente, amém? Mas tem pessoa que é igual o jumentinho. Ele chegou no seu arraial e disse, olha, vocês precisam de ver o quanto eu sou reconhecido. A hora que eu entrei na cidade de Jerusalém, todo mundo me aplaudiu. Os outros jumentos ficam apavorados, disse, mas por quê? Não, eu não sei, me aplaudiram, eu sou famoso agora. Mas que jeito você estava? Ah, eu estava levando um homem barbudinho nas minhas costas, né? Levando ele. Ô, ilusão, né, irmão? Você pensa que a pessoa está aplaudindo, é você que está na frente de um trabalho? Você pensa que as pessoas estão aplaudindo você porque você tem capacidade? Não, irmão. Estão aplaudindo é Jesus que está ao lado de você fazendo a obra. Está aplaudindo Jesus que está na sua frente ou na sua retaguarda, curando os enfermos, libertando os oprimidos e ganhando alma para o reino do céu. É Ele que está sendo aplaudido. O jumento é apenas para conduzir Jesus. É verdade, irmão? Então nós temos que ter essa qualificação, né? Vamos ver o que Paulo fala da doutrina, irmão. Romanos 6, versículo 17. O crente de Roma, né, postava uma vida por excelência de doutrina. Era uma igreja doutrinada. Vamos ver o que Paulo diz? Olha, irmão, como é gostoso a gente poder dizer, a minha igreja é doutrinada. Paulo dá uma palavra aqui de desabafo. Graças a Deus que a minha igreja lá em Roma é uma igreja doutrinada. É uma igreja que recebe uma doutrina diferenciada. A igreja de Roma, ela faz diferença das outras. Ela tem disciplina, ela tem doutrina. Olha, todas são igrejas, mas Paulo disse aqui, a igreja de Roma, né? Graças a Deus que tenho sido servo do pecado, obediente, o coração e a forma de doutrina que foste entregue. Nessa linguagem aqui, entregue. Não, eu recebi essa doutrina e eu vou permanecer nela. Vou permanecer nessa doutrina, é uma doutrina boa, só me faz bem. Ela me faz bem para mim, faz bem para minha casa, faz bem para meu esposo, faz bem para minha família. É uma doutrina que não prejudica, é uma doutrina que vale a pena. Eu vou receber essa doutrina e vou servir a Deus nessa doutrina. Paulo está dizendo aqui, eu agradeço a Deus, a forma de doutrina
que Ele nos deu, da qual nós ensinamos a igreja. Qual é a forma de doutrina que você tem lá, irmão? Você já viu aquela doutrina que tudo que os outros estão fazendo, você quer fazer, irmão? Aí eu vou fazer porque a mulher do pastor faz. Aí eu vou fazer porque a mulher do presbítero faz. A filha do obreiro está fazendo. Aí eles tinham que ser exemplo. Não, irmão, você está enganado. Quem tem que ser o exemplo é você. Jesus diz, cada um toma a sua cruz e segue-me. Segue-me. A doutrina, a gente lança ela na igreja. Na igreja. Para que cada um receba como um alimento para a sua alma. E respeite a Deus por intermédio da doutrina da palavra de Deus. E às vezes a pessoa não entende isto. Amém? Então nós precisamos entender isto. O versículo 18 diz, vamos lá, irmão Alemão. Ainda 6:18, está aberto aí? E liberto do pecado, foste feito servo da justiça. Liberto do pecado. O que a doutrina faz? Nos liberta, irmão. É isso? Nos liberta. Eu estava observando, quando eu estava preparando um estudo para hoje à noite, a minha esposa recebeu um telefone da minha filha, Gesiane. Ela falou, mamãe, estou sentindo muita dor nas mãos, está frio demais aqui, e eu não estou suportando tanto frio, né? E minhas mãos estão endurecendo, e como ela já teve trombose, a gente fica tudo preocupa. A gente fica tudo assustado, corre no médico, minha filha, faz lá um exame, vê o que é, vai lá ver o que está acontecendo. E ela correu para o hospital, fez o exame, tudo, e eu vendo a esposa naquela fadiga, eu disse, Senhor, não vai dar nada. Eu não aceito, Jesus. Uma vez que o Senhor fez a obra, está feito. Não aceito. Mãe, meu braço amanheceu duro, minha mão amanheceu duro. Eu não estou entendendo. Eu disse, Senhor, não vai dar nada. Valmir, manda dinheiro, faz alguma coisa. Eu disse, calma, não vai dar nada. Quando foi agora à tarde, eu disse, mãe, nada. É só o frio mesmo. Minha mão está endurecendo de frio, né? Eu estou sentindo tanto frio e não estou fazendo nada e não estou gesticulando e está travando os nervos de tanto frio, né? O médico recomendou colocar luva, mão. Ela perdeu muito peso, então hoje o corpo está frágil, né? Então, quando a gente era mais gordo, a gente não sentia frio. Eu não sentia frio, né? Agora eu já estou sentindo frio, né? Eu já sinto frio. E aí eu disse, graças a Deus. Mas eu vi a aflição da mãe. Eu fiquei observando a aflição, né? Aquela aflição que tem, né? Foste feito servo da justiça, né? Uma vez que Deus fez a obra, nós temos que confirmar essa obra, nós temos que testificar essa obra. Somos servos da justiça, somos servos de um Deus vivo, um Deus que tem poder no céu e na terra. É isso, irmão? Nós não podemos aceitar. Eu estava sentado ali no almoço ao lado de um irmão, e aí ele disse assim para a esposa dele, tomou remédio para dor de cabeça? Ela disse, eu tomei, mas a irmã Fátima ali fez uma oração, e Jesus curou a minha cabeça. Falei, não, mas pode guardar o outro remédio que daqui um pouquinho vai voltar. Eu disse, mas esse irmão tinha que estar dando força para a irmã, né? Eu tinha que estar acreditando, ele é o pastor presidente, ele manda a mulher guardar o remédio que daqui um pouquinho vai voltar. Ela disse, eu recebi uma oração ali, eu estou crendo que vou ficar curado, né? Tomei o remédio, mas eu estou crendo. Não, mas guarda o outro, porque daqui a pouco vai voltar. Não tem justiça nessa oração, não tem justiça nessa palavra, não acredita no que prega, não vive a palavra da verdade. Irmão, nós temos que ter entendimento, conhecimento, e proceder de maneira fiel a Deus, ou sim ou não. Vamos ver Paulo dando uma disciplina aqui em 1 Timóteo capítulo 6, e o versículo de número 3. Vamos lá. 1 Timóteo 6 e 3. Quem encontrou ler para nós? Ouvir isso, irmão? O cuidado que nós temos. Se alguém ensina alguma doutrina, olha bem, se essa doutrina não estiver de acordo com a sua igreja, com aquilo que nós pregamos, ou com as palavras do Senhor Jesus Cristo, toma cuidado. Toma cuidado, irmão. Porque são pessoas soberbas,
que não concordaram com a nossa igreja, não concordaram com a doutrina de Jesus, abriram um ponto por aí e estão querendo seduzir você para um caminho errado. O nosso bispo primeiro, pastor Samuel, ele falou que esteve numa convenção, não é isto? Ele disse, irmão, tem que parabenizar muito a convenção do estado de Goiás. Esses obreiros do estado de Goiás têm que ser parabenizados. Não existe uma convenção mais organizada, mais respeitosa do que essa do estado de Goiás. Na retaguarda, cheio de pastor, na frente, cheio de pastor. Ninguém comenta, ninguém fuxica, ninguém. Eu tive numa convenção aí, irmão, que é uma guerra atrás do pastor, uma guerra de lado, uma guerra na frente. Ninguém concorda com ninguém, ninguém aceita a proposta de ninguém, ninguém respeita pastor nenhum. E essas doutrinas, irmão, não condiz com a palavra de Jesus. Não condiz. Não condiz com o ministério da igreja. Então nós precisamos ter cuidado com esses tipos de ensinamento. Irmão? Não está condizendo com a palavra de Deus. E você está aí prosseguindo, insistindo. Tome cuidado com essas coisas, irmão. Tome cuidado. Uma certa vez um obreiro estava querendo debater comigo com respeito ao véu na cabeça. Uma vez que o apóstolo Paulo disse para as irmãs lá em Coríntios capítulo 11, que se a irmã tivesse com muito piolho, tinha que rapar a cabeça. Aí eles disseram, mas é indecente ir à igreja com a cabeça rapada. Paulo disse, então usa o véu, para que ninguém fique rindo de você. E aí criaram tantas religiões baseado nisto. Baseado nisto. Não condiz com a palavra de Deus isto, irmão. Essa doutrina não condiz. Uma vez que Paulo disse, o cabelo é para você diferenciar, porque a mulher tem o mesmo trabalho de um anjo. O trabalho de uma mulher para o marido é o mesmo que o anjo faz para Deus. Tem o mesmo significado. Aquilo que o anjo faz para Deus é aquilo que a mulher faz para o seu marido. É respeitar, honrar, dignificar, aceitar e nunca ignorar. Era disso que Paulo estava falando. A doutrina eles não pregaram, mas o véu virou doutrina. O véu virou respeito. Respeita mais o véu do que a palavra de Deus. Pode beber, pode fumar, pode prostituir, desde que chega na igreja e usa o véu. A santificação está no véu e não na palavra de Deus. E nós temos que ter cuidado, irmão, para nós não se envolver com doutrina de homem, e sim com a palavra de Deus. Amém? Vamos para 2 Timóteo 4:3. Nós estamos falando de uma doutrina diferenciada, doutrina que respeita, doutrina que dignifica o nosso ministério, a nossa igreja. 4:3. Você observou isso aqui, irmão? Comichão de ouvido, mas tendo comichão de ouvido. Agora, o que Paulo está dizendo? Porque virá tempo em que não suportarão, o que, irmão? A sã? Porque tem outras doutrinas por aí, irmão. Pastor, aqui tem tipo de doutrina variado por todo lado, todo jeito. Pessoa dando doutrina do seu jeito. Aí ele faz uma diferenciada. A sã doutrina. Não é uma doutrina qualquer, não. A sã, ela depende do Senhor. Ela precisa ter Bíblia, ter a palavra de Deus, concordância. Uma palavra na Bíblia também só pode ser doutrina se ela tiver pelo menos 3 confirmações bíblicas. Precisa ter menos 3 confirmações bíblicas teologicamente. Ao contrário, ela não pode ser doutrina, pode ser histórica. Então nós temos que ter cuidado, para não estar levando aí qualquer tipo de doutrina. A Bíblia diz que variedade de doutrina. Amontoarão para si doutores, né? Doutores. Irmão, uma vez eu tinha um pastor lá em Goiânia, e Jesus já levou ele na sua simplicidade, muito simples, mas um bom pastor. Ele era simples, na sua simplicidade. Ele pregava a palavra e chamava um outro obreiro que estava do lado e dizia assim, não é assim, irmão? Confirma aí, não é desse jeito? Aí o irmão confirmava. Quando foi um dia, o outro irmão chegou nele e disse, irmão, você sabia que você está confirmando muita coisa errada para o pastor? Ele não sabe ler, não sabe escrever, e a culpa é sua. Porque quando ele fala para você confirmar, você fala, não, pastor, não está certo isso aí não, é que é assim, assim.
Um dia, numa cruzada na praça pública, ele resolveu corrigir o pastor. Aí já foi errado. Ele tinha que ter feito isso dentro da igreja. O pastor usou uma expressão dizendo: irmão, Paulo era muito amigo de Elias. Os dois ministravam o evangelho junto. Ora, o pastor estava querendo que era amigo de Silas, mas ele errou e falou: era muito amigo de Elias. Aí o obreiro disse: irmão, não é Elias não, irmão. Ô, irmão, perdoa, era Eliseu, né, irmão? Me perdoa, era amigo de Eliseu. Aí o irmão ficou rindo nas costas dele, ficou pior, né, irmão? Ficou pior. Quis corrigir, mas também não orientou. Podia ter chegado a pé de ouvido, né? Ó, irmão, não é Elias não, né, irmão? Não, é Silas. É Silas. Mas ele disse: não é Elias não. Ô, irmão, então me perdoa, era Eliseu. Ficou todos os dois em pior situação, porque o que confirmava e o que estava falando errado, levou a palavra do mesmo jeito. Então, irmão, a gente só pode corrigir uma pessoa quando a gente tem definição da palavra, se ela está correta ou não. Qual é a tradução do seu texto? É hebraico, aramaico, é grego? Se é grego, você está falando uma linguagem da Grécia. Se é o hebraico, você está falando uma linguagem dos judeus. Se é aramaico, você está falando a linguagem mística, judeus com romanos. Então nós temos que saber qual é a verdade. É caridade? É amor? Qual é a palavra que nós estamos traduzindo para a igreja? Então são coisas assim que devemos observar. Amém? Ainda Tito capítulo 1, versículo 9. Retendo a firme e fiel palavra que é conforme a doutrina, para que sejamos poderosos, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para governar os contradizentes. Outra vez, a sã doutrina. Quando a igreja está envolvida em falar a palavra de Deus, nós não podemos trazer uma doutrina qualquer. A doutrina que a igreja tem por seguimento é a sã. Em todos os aspectos, ela está corrigindo com a sã doutrina. E ele está dizendo aqui claramente: os contradizentes. Contradizente. Ah, irmão, pode comprar um revólver sim, pode carregar um 38 da cintura aí. Tem nada não, rapaz. Ah, Pedro tinha uma arma lá na cintura? Pode andar. Para, irmão, essa pessoa está contradizendo. Está contradizendo, não precisa, você não tem necessidade disso. Para que você andar por aí pela rua armado? Deixa isso com as autoridades, deixa com os órgãos competentes, que faz o curso, que tem as balísticas, Aí você quer fazer uma coisa incorreta, uma hora dessa o inimigo te afronta, e você vai cair em contradição. Pastor, eu gosto muito de fazer um cenário lá, eu quero fazer uma coleção. Qual é o seu interesse de ter coleção de arma, irmão? Você está criando um cenário para a hora que o ladrão entrar na sua casa, usar a sua própria arma para tirar a vida de alguém. Então tome cuidado, com essas contradições, contradizendo. Ó, minha filha, eu vou comprar uma sainha para você, bem curtinha. Você já está ensinando seu filho errado desde pequeno. Desde pequeno. Papai vai comprar uma bola para você, você vai ser um jogador. Eu quero que você seja um jogador. Ensina ele primeiro a ser crente, irmão, para quando ele for um jogador, ele dá graças a Deus, agradecer a Deus pelo gol que ele fez, agradecer a Deus pelo aplauso que ele recebeu. Primeiro o reino de Deus, depois as demais coisas. É isso, irmão. Doutrina em casa, ensina o teu filho. Mostra para ele o que é o pecado, o que devo, o que eu não devo. Para que nós ensinamos a nossa família o caminho da verdade. 2 João capítulo 1, versículo 9, E João determina a doutrina. Vamos lá, irmão? Segunda epístola de João, 1 e 9. Segura aí, depois nós vamos ler mais um versículo. Isso. Só o capítulo 1, versículo 9. Só tem um capítulo, Amém, irmão? Prevarica. Isso é tirar o tempero, irmão. Prevaricar é tirar o tempero, tirar o sal, tirar a cebola, tirar o alho. Todo aquele que diz que isso aí não tem importância, não está te ajudando, irmão. Não está te ajudando. Ah, irmão, pode fazer isso aí, não tem importância não.
está prevaricando, ele não tem certeza. Eu acho, irmão, que não faz mal, não. Eu acho que não é correto. Não é correto. Aí eu penso, você também não pode passar o que você pensa para os outros. Talvez você esteja pensando coisas erradas. Então tenha cuidado com prevaricar. Prevaricar. Eu vou falar para a irmã que não precisa daquela saiona toda lá, não. Fala para a irmã que não precisa ficar com aquele trem daquele jeito lá, não. Calma, irmã. Você tem certeza do que você está fazendo? Você não vai desviar o marido dela. Ele não gosta desse jeito, ela aceitou a posição. Ela tem que fazer o gosto do marido. Não é o gosto do homem da padaria, não. Ah, não, você está andando desse jeito, senhor. Ih, todo mundo vai te achar feio. Mas se o teu marido te achar bonito, ou se você acha o teu marido bonito assim, é isso que interessa. O resto é prevaricação. É pessoa intervindo no meio da sua família. Se você deixar, hoje ele muda a roupa da sua mulher, amanhã ele está mudando a sua mulher para a casa dele. Ele começa a dar tanto palpite na sua casa, que daqui um pouquinho ele está intervindo. Está intervindo. Eu tenho cuidado, irmão. Eu tenho muito cuidado com essas coisas. Observa aí, irmão, se Deus está nesse negócio. Se não está, sai fora disso. Não dá ouvido a essas coisas, não. Amém? Estamos chegando ao final. Versículo 10, irmão. Vamos concluir aí. Tome cuidado, irmão. Pessoas que vêm trazendo doutrinas erradas, não traz a sã doutrina, mas uma doutrina diferente. Um dia eu cheguei lá na casa da minha sogra, assim que eu ia as primeiras vezes, em frente à casa dela tem uma igreja, irmão, que disciplina, rapaz. As mulheres usam lá no pezão, irmão. Os homens, chapéuzinho na cabeça, igualzinho Madureira quando começou. Eu achava aqui tão bonito. Aí eu fui lá para a porta daquela igreja para escutar. Falei, vou escutar como é que esse povo adora a Deus. Daí um pouquinho começou sanfona, violão, mamãe. A Santa Rosa, a Deus que nós cremos, a ela. Seja louvado, né? Eu observava, gente do céu. Eu pensava que eles estavam adorando a Deus. Aí quando saiu um lá fora, eu disse, quem que era a avó Rosa? Era a mãe de Maria. Falei, pelo amor de Deus, está muito mais fraco que os católicos que adoram Maria. Esse aqui está adorando é a avó. A avó. Mas a doutrina era bonita, irmão. O costume era simpático. Mas era uma heresia tremenda, irmão. Tremenda. Adoradores da avó. Você está entendendo, irmão? A Legião da Boa Vontade também tem umas doutrinas aí, né? Importantíssima. Então toma cuidado, se não vem portando uma sã doutrina, um comportamento cristão, um respeito ético da palavra de Deus, toma cuidado com isso. Cuidado, fazer você queimar o feijão, queimar no arroz, para ler um folhetim, fazer você ficar invocado com imagem de caderninho. Não, irmão, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Essa é uma doutrina fiel, amém? Eu quero finalizar a palavra minha, trazendo à igreja, Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 6, só para nós finalizar, a mesmo início, o versículo 3. Foge dele. Foge dele. Se ele não traz as marcas de uma sã doutrina, se vem pregando um outro tipo de religiosidade, às vezes eu sou muito identificado. O senhor é evangélico? Eu falo, sou, graças a Deus. Aí eu também sou, eu falo, que bom, né? Você serve a Deus aonde? Aí eu sou lá do Tabernáculo da Fé. Amém. Amém. Aí eu sou da Igreja Batista. Amém. E o senhor é da onde? Eu pertenço à Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu sirvo a Deus da Assembleia de Deus. Igreja boa, né? Assembleia de Deus é uma igreja respeitada. Eles falam assim pra gente, irmão. Assembleia de Deus é uma igreja respeitada. É uma igreja abençoada. É um povo bom. É um povo muito honesto, um povo bom.
os verdadeiros sebleanos, traz as marcas da sã doutrina. Sã doutrina. Amém, irmãos? Eu fiquei observando o pastor Oídes falar, que ele foi voltar lá na Caldas Novas, né, para o hotel, e o diácono falou assim, cadê o crachá do senhor? Ele disse, irmão, eu estou chegando agora, e ainda não passei na secretaria, e não estou com adesivo e nem o crachá. Então sinto muito, o senhor não pode entrar. Não, mas o senhor fala para o pastor Macalão, que é um tal de pastor Oídes do Carmo, né? Bispo Oídes. Ele falou, olha, o senhor pode falar que o senhor é até Deus, mas o senhor não vai entrar. Porque eu recebi uma autorização aqui do meu pastor, não deixar ninguém, nem se Jesus chegar a dizer que é Jesus aqui, esse que não é para mim deixar entrar. Então o senhor pode chegar falando que é até Deus, mas o senhor não vai entrar. Quando é fé, um dos pastores estava do lado dele assim, da igreja, falou assim, o sangue de Jesus tem poder, meu filho, vem cá, vem cá. Ele falou, não, nem o senhor também vai passar ele para dentro. Eu recebi a ordem, foi do meu pastor. Só se ele colocar aqui a etiqueta, tem que pôr no para-brisa para ele entrar. Aí o pastor correu lá no carro dele, arrancou a etiqueta do carro dele, foi lá e pregou no carro do pastor Oídes. Ele falou assim, agora ele pode entrar. Agora ele pode entrar. Aí o pastor André chegou, ficou sabendo, falou assim, irmão, eu vou excluir o obreiro. Ele falou assim, você não vai excluir ele não. O pastor Oídes vai excluir não. Aquele é o melhor obreiro que eu queria ter na minha vida. Aquele é um obreiro de verdade, ele cumpre ordem do seu pastor. Ele é verdadeiro. Não é excluir ele não. Você não orientou para ele quem era eu? Você não explicou para ele que é o jeito que eu era? Isso é o mesmo tipo de você falar para a pessoa que ele vai para o céu, mas você não fala que quem salva é Jesus. Você não fala para ele que jeito que é Deus. Você só falou que não era, nem Deus chegasse lá, não era para entrar sem um adesivo. Você não explicou para ele que podia ser o pastor Oídes, podia ser o pastor Manuel Ferreira. Então quem está errado é você. Se alguém merecia ser excluído, tinha que ser você, pastor André. Ele assustou. Vamos deixar o rapaz inquieto então, né? Ele está cumprindo ordem. Doutrina é respeitar ordem. Amém, irmãos? Colocamos de pé, que Deus o abençoe, amada igreja. Mas aprendemos, irmão, né? Com respeito à sã doutrina. Não é qualquer doutrina, não. Mas a sã doutrina. Aquela que nos educa, aquela que nos dá o amor, aquela que nos faz respeitar as nossas famílias, um ao outro, né? Que tenha dignidade, que tenha hombridade para respeitar um ao outro. Amém? Vamos fazer uma oração de gratidão a Deus? Pastor Benedito, faz essa oração de gratidão. Aí na sequência nós damos aviso e já encerramos. Glória a Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Então vamos orar a Deus. Eterno e maravilhoso Deus. Pai Santo, Deus da eternidade. Nesta noite, Senhor da glória, queremos agradecer ao Senhor pelas palavras. Queremos agradecer ao Senhor pela presença do Teu Espírito. Continua, Senhor da glória, nos instruindo, nos ensinando. Continua, Senhor amado, guardando em nossos corações a Tua santa doutrina. Torna, Senhor da glória, os nossos corações sensíveis. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa o Teu povo. Abençoa esse ministério. Pai querido, continua abençoando as nossas lideranças. Cobre, Senhor da glória, este campo com o manto da Tua misericórdia. Porque o Teu reino não tem fim, Senhor, e a Tua misericórdia tem durado de geração em geração. Meu Deus, eu peço a Ti nesta noite, que continua conosco, Senhor, abençoando a nossa igreja, abençoando as nossas famílias, abençoando todos os irmãos que não estão presentes nesta noite. Que o Senhor possa alcançá-la com Tua bendita e santa misericórdia. Nós Te pedimos e Te rogamos, Senhor. Continua em nossas vidas, continua abençoando o nosso povo. Visita, Senhor da glória, os pontos de pregações. Visita cada pastor nesta noite. Abençoa, Senhor da glória, a nossa cidade. E nos livra de todo mal, nós Te rogamos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.